Meu nome é Tailana Daltro, eu tenho 32 anos e sou empresária. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha uma dívida de mais de R$ 5.000 que eu estava devendo o semestre todo da minha faculdade. Que, além de todos os problemas financeiros que eu tinha, de não arranjar emprego, de procurar oportunidades e nunca ser contratada, nunca ser chamada e sempre estar desempregada, dependendo da minha mãe, dos meus familiares, o único fecho de luz que eu tinha na minha vida era a faculdade que eu gostava de fazer. E até isso estava sendo arrancado de mim. E devido a todos esses problemas que eu tinha na minha vida financeira, profissional, acarretou de eu ter sintomas de síndrome do pânico e depressão, porque eu não estava aguentando mais a vida que eu estava vivendo, né? De não ter nem uma passagem de ônibus para sair para qualquer lugar. E um dia eu lembrei da Rede Aleluia, foi quando eu liguei a rádio para ouvir, que eu estava muito angustiada e estava tendo um convite para ir para uma reunião, para se fortalecer, e eu estava precisando dessa força, dessa direção. E foi quando eu cheguei na igreja. Da porta da igreja eu já estava chorando muito, porque era uma dor, um aperto muito grande, e ali eu vi a esperança de que eu estava precisando para a minha vida. E as palavras do bispo no altar me deu ânimo, me deu força e esperança de que, por mais que eu estava numa situação muito difícil, que tinha jeito para a minha vida, que tinha jeito para eu ter uma carreira, uma vida profissional de verdade. Então o bispo, ele falou acerca do dízimo. Só que aí eu queria entender o significado que estava por trás de ser dizimista, porque eu já tinha ouvido falar a respeito do dízimo na Bíblia. Mas eu queria entender o porquê, né, dessa ação minha diante de Deus, o que é que traria de reação para a minha vida. Foi quando num dia o meu entendimento se abriu e eu consegui compreender as palavras do homem de Deus, de que devolver o dízimo eu estaria repreendendo o devorador na minha vida. E era o que eu estava precisando, porque eu não conseguia emprego, eu não conseguia trabalho, a minha faculdade era uma luta para pagar cada semestre, e eu vi, não, eu preciso disso na minha vida, eu preciso blindar a minha vida financeira. Eu decidi fazer essa prova com Deus, de devolver o dízimo, então eu peguei a primeira vez o envelope. E eu lembro como se fosse hoje, porque o dízimo que eu tinha para devolver era R$ 5. E eu falei, não, eu vou fazer essa prova com Deus. R$ 5 para mim fazia muita diferença, mas eu quis fazer essa prova de repreender o devorador e blindar a minha vida financeira. Depois que eu comecei a fazer a prova com Deus, as portas começaram a se abrir. Eu consegui pagar a minha dívida da faculdade, eu consegui arranjar emprego, que era algo muito difícil na minha vida. Comecei a trabalhar e Deus foi me dando a direção, foi me dando inspirações, e eu comecei a entender que eu poderia trabalhar para mim mesma, né? Que eu lutava tanto para ter um emprego, mas a resposta já estava dentro de mim, que eu poderia ter o meu próprio negócio. Então eu comecei a ter a direção, ideias de ser design de joias, eu fazia bolsas, carteiras, e comecei a prosperar nisso. E aí foi quando depois eu conheci o meu esposo, nós abrimos a nossa própria empresa. Hoje nós temos nosso próprio negócio. Antes eu procurava emprego e não tinha, hoje eu dou emprego para as pessoas e trabalho com a tecnologia para a saúde, que é algo revolucionário para a vida das pessoas. Eu tenho a minha própria independência financeira, eu conquistei apartamento, vários carros, a minha empresa foi sendo abençoada e a gente abriu uma filial em outro estado e hoje estamos com a segunda empresa atuando em outro ramo também. Por causa da minha fidelidade, nesse momento de pandemia, de colapso que tem acontecido no mundo todo, Deus tem nos guardado, nos blindado, né? Nos dando a direção, vai por aqui, vai por ali, e a gente tem sido abençoado, mesmo nesse momento crítico que a gente está vivendo. Inclusive essa segunda empresa nossa, ela veio no mesmo mês
a direção de Deus veio no mesmo mês que a pandemia começou. Então, é totalmente voltado para a saúde, para a imunidade das pessoas, e é algo que não tem concorrência. Então, foi uma direção que Deus nos deu assim que veio a pandemia. Então, eu posso falar que hoje, sim, de fato e de verdade, a minha vida financeira, ela é blindada, ela é abençoada e protegida. Hoje, para mim, a importância de ser fiel a Deus não é só para repreender o devorador, não é só para conquistar um trabalho, um emprego. Hoje, ser dizimista fiel a Deus, para mim, é um prazer. De manter essa fidelidade, essa aliança e um reconhecimento de que Ele é o meu Senhor e que Ele é o primeiro na minha vida.